Salve, salve! Criatividade, tecnologia e comunidade se aprende? E aí? O que vocês acham, hein? Eu acredito que nós, seres humanos, temos uma capacidade incrível de aprender tudo o que a gente quer nessa vida. E, inclusive, reciclar esses rolinhos de papel higiênico, de papel toalha, né? Se é a primeira vez que você está entrando aqui no canal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Adriana Jarva. Se já é seguidor, gratidão, né? Eu tenho um blog, adrianajarva.com, e lá eu escrevo os artigos junto com as autoras do blog, que hoje vocês vão conhecer as autoras do blog. Cada uma delas vai contar pra gente como foi esse ano de 2020, como elas vêm usando a criatividade, tecnologia e comunidade, que mais do que nunca esse ano a gente teve que aprender tanta coisa, né, gente? Vocês aí, nós aqui, cada um de nós estamos conectados de alguma forma. Conta, inclusive interaja aqui com a gente, comente como foi o seu ano, o que você quer deixar morrer esse ano para renascer agora esse ano que já tá aqui na porta, batendo, chegando pra gente novinho. Então vamos lá, eu fiz esse vídeo em 2 partes, né, pra gente aproveitar melhor e ficou incrível, gente. Quantos aprendizados, quantos insights, quanta gente boa, como é gostoso, né, a gente poder, sabe, pegar um fôlego, né, assim, ver que a gente não tá sozinho, que juntos somos melhores e mais fortes. Um dia a gente cai, outro dia tem alguém que nos levanta, outro dia a gente levanta, a gente vai lá e estende a mão, e assim a gente vai formando essa conexão de aprendizado, de fortalezas, enfim, você está convidado aqui a assistir os vídeos e também a ler os nossos artigos lá no blog, que eu também escrevi esse artigo e tá lá, adrianajarva.com, tá bom? Beijo! Para vocês que estão entrando aqui agora, que vão assistir a gente aqui pelo meu canal no YouTube, meu nome é Adriana Jarva, Adriana Rossi Jarva, né? E se é a primeira vez, eu já vou fazer aquele pedido para se inscrever aqui no canal, também ativar o sininho, porque aí vocês são notificados de quando receberem novos vídeos. E eu tenho um blog também, que é Adriana Jarva, e tem as autoras que escrevem para o meu blog, e hoje eu estou aqui com esse time maravilhoso das autoras. Vou pedir para elas se apresentarem. Esse encontro de hoje, eu estou muito animada, porque a gente vai falar sobre criatividade, sobre comunidade e também a gente vai falar sobre tecnologia. Essas 3 coisas que eu acho que o brasileiro ele é muito criativo. Eu morando hoje aqui nos Estados Unidos, eu percebo quanto a gente tem essa criatividade no nosso DNA. Né? Eu acho que os americanos aqui têm muitas qualidades, a gente vai bater um papo, vai saber como é que funciona aí na Europa, porque a gente está com a Vivi lá em Portugal, estamos com a Cibele no Canadá, é bom que a gente vai ter um pouquinho de troca também cultural aí, né? E eu queria aproveitar, vou pedir para elas se apresentarem, a gente vai ter 2 partes desse encontro, esse de hoje é o primeiro encontro, e depois na semana que vem eu vou fazer uma outra gravação complementar, então a gente vai ter também a Marcela Prado, que é neurocoach, né? Nós vamos ter o Rodrigo Rossi, que é meu filho e que é um TikToker que ele saltou de 100 mil seguidores para mais de 1 milhão de seguidores com vídeos criativos, vai falar dessa área. Temos também, deixa eu pegar minha colinha aqui, porque tem bastante gente boa. Débora Espadoto, trazendo leitura dos livros mágicos. Magda Strasburg, que fala sobre o meio ambiente pra gente, né? Então, como Adriana Joyce me achará, que é publicitária também, e vai falar sobre a tecnologia. E como esse assunto ele é bastante amplo, né? A ideia é essa, porque muitas vezes a gente fica buscando uma grande ideia e às vezes as coisas são mais simples. Por isso que eu quero hoje fazer esse bate-papo desse projeto que eu tenho para o canal no YouTube, também para o meu blog, que é o Eduque-se, que eu acredito que a criatividade ela é um exercício, né? Isso para mim. Então a gente pode educar a criatividade também, até que chega uma hora que a gente nem percebe mais, mas a gente é criativo, né, nas pequenas coisas. Então eu vou pedir para elas se apresentarem aí. Como é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer por ordem alfabética. Vamos lá. Cibele Dalfabro, manda, conta pra gente como que você vê esse tema, como que tá sendo na sua área. Eu vou pedir para você se apresentar primeiramente, porque você é uma referência para nós brasileiros na área da odontologia do sono, né? Um orgulho de ser brasileira
E eu queria deixar para essa sua visão. Falhou um pouquinho, Dri. Eu acho que eu vou mudar de lugar porque tá falhando a internet. Espera um pouquinho. Eu acho que desse outro lado aqui. Sem problema nenhum. Tá. Se falhar de novo, eu passe para Nani. Você quer começar? Não, posso falar. Você quer que eu fale assim, a formação, é isso? Se apresente primeiro como que você... Tá bom. Bom, sou Cibele Dalfabra, sou dentista. Esse ano, há 30 anos, eu me formei. Final do ano, vou fazer 30 anos de formada. E eu trabalho na área de dor orofacial e numa área que, assim, me encantou quando eu fazia mestrado, em 92, já há bastante tempo, em Bauru. Eu fiz na USP de Bauru. E quando eu fazia mestrado, eu descobri a área de sono, porque me pediram para fazer um trabalho sobre o bruxismo do sono. E naquela época, assim, estavam aparecendo os primeiros estudos nisso, e eu me apaixonei por essa área. E na época as pessoas achavam que eu era um pouquinho, assim, estranha, né? Porque eu ia estudar uma área que não estava dentro da minha área, enfim. Mas eu fui indo por essa área e gostei muito e continuo gostando, e estou dentro da equipe da Unifesp, lá do Instituto do Sono, desde então. E aí eu trabalho com pesquisa, trabalho com área clínica também, né, atendendo paciente. E eu agora estou no Canadá fazendo pesquisa aqui também, né? Então é essa a minha vida profissional. Maravilha. Quem que vai pegar o gancho? Nani, quer pegar? Doutora Mariane Nunes de Nadai, que é também uma grande referência aí na área ginecologia, obstetrícia e reprodução humana. Corrija se eu estiver errada, eu peço para você se apresentar aí esse link para a gente. Daí, Dri. Então, como a Dri falou, meu nome é Mariane Nunes de Nadai, mas todo mundo me conhece como Nani, inclusive minha própria família, ninguém me chama pelo nome, nem minha mãe. Tá? Então, eu sou ginecologista de formação, trabalho com reprodução humana, anticoncepção e infertilidade. Atualmente eu sou docente da USP aqui em Bauru, mas fiz toda a minha formação na USP de Ribeirão Preto. Então, costumo dizer que, assim, eu tenho um pezinho grudado lá que não sai, porque eu estudei na creche, na escolinha, fiz faculdade, residência, mestrado, doutorado, tudo lá, fiquei trabalhando lá nos últimos 10 anos, e agora vim como docente para a USP de Bauru. Além disso, que considero também um campo profissional, sou mãe de 2 pequenos espécimes, uma de 7 anos que se chama Sofia e um de 4 anos que se chama Benício. Maravilha. Vivi, você é de Portugal, nós trabalhamos juntas, publicitária, minha colega publicitária, eu trabalhei com publicidade também durante quase 25 anos. Me formei em jornalismo, mas atuei nessa área. E aí agora estou me reinventando aqui. Vivi, conta a sua experiência aí também pra gente. Bom, eu sou formada em letras, né? É verdade, sim. Mas assim, nunca trabalhei dentro dessa área. Na verdade, era publicitária no Brasil e gosto muito, né, do teu blog. E uma vez falei, Adri, não tem ninguém aí para te dar um help? Você escreve tanto e tal, deixa eu dar meus pitacos. E aí é muito legal isso de fazer revisão, porque enquanto eu faço a revisão, eu também aprendo muito contigo. Aqui em Portugal eu não tenho não trabalho fora, né? Porque aqui o mercado de trabalho, eu vivo já aqui há 14 anos e o mercado de trabalho aqui publicitário é completamente diferente do Brasil. Não existe uma diversidade, se bem que o Brasil agora não está lá grande coisa, não é? Mas não é uma área assim ampla, onde você pode trabalhar em rádio, TV, jornal, revista, nada. Então, quer dizer, eu mudei completamente minha vida aqui em Portugal. Eu me reinventei em algumas áreas, né? E descobri coisas que eu gosto de fazer sem que eu tenha uma remuneração, né? Me dediquei muito ao trabalho voluntário, a cuidar da minha casa, da minha família, da minha filha, que já tem 17 anos, que provavelmente para o ano já vai para a faculdade, e talvez eu arrisque também uma nova faculdade.
Estou a pensar. Estou a pensar, tá com sotaque já português. A Vivi é a nossa seguidora, com muito amor e carinho, exatamente como ela contou. Então está sendo um encontro. Eu sempre quis fazer esse encontro entre a gente, né? Mas eu acho que hoje nós estamos juntando aqui um pouco da criatividade, fazendo um trabalho em comunidade, né? E agora eu vou passar a bola para a Rúbia se apresentar, que tem uma história também maravilhosa. E é uma das pessoas, gente, mais criativas que eu conheço. Ela e meu filho, são aí. Obrigada, Adri. Primeiro, gratidão imensa por me convidar a fazer parte. Você sabe que tudo que você me convida, eu sempre estou dentro de olhos fechados, porque é sempre uma honra e um aprendizado enorme, né, fazer parte dos seus encontros. Então, gratidão, meninas. Vou me linkar acho que um pouquinho com cada uma de vocês, né? Porque eu, de formação, eu sou dentista, né? Eu tenho formação em odontologia, atuei na odontologia durante 20 anos, fiz mestrado, 2 pós-graduação, então eu sou ortopediatra, mestre em halitosi, laser, enfim. Curti muito a odontologia, fiz com muito amor, com muito prazer, mas chegou um momento da vida, né, que acho que a gente vai passando de setênio em setênio, quando bateu lá pelos 40, eu percebi que a odontologia já não enchia o meu coração por completo. Então eu ia para o consultório, mas eu sentia que alguma coisa ainda faltava para preencher. E aí eu comecei a buscar coisas diferentes, né? E aí nessa busca de coisas diferentes, dentro da odontopediatria, eu encontrei a área gestacional e neonatal e me especializei nessa área. E aí eu curti muito, porque durante muito tempo eu me liguei à turma da ginecologia e obstetrícia, então foi um momento muito gostoso, trabalhar com recém-nascido, trabalhar com gestante, foi um momento incrível. E mesmo assim, depois de um tempo, voltou aquele espacinho vazio no coração. Falei, nossa, o que falta, né? E aí eu achava que eu tinha que achar outra coisa para depois substituir a odontologia, né? Eu achava que eu não podia parar, eu tinha que, ao mesmo tempo, sair de um lugar e ir para o outro. E aí eu descobri que não era bem assim. E aí eu falei, opa, peraí. Nesse meio tempo, você me convidou para fazer parte do blog. Eu já estava estudando muito sobre gastronomia, e dentro da gastronomia eu estudava muito sobre o veganismo, por uma necessidade fisiológica. Hoje virou não mais por fisiológico, mas sim por uma crença e por acreditar, por convicção, né? E aí, estudando veganismo, entrei na área de gastronomia para entender melhor um pouco da nutrição e da gastronomia vegana e da gastronomia crudívora. E aí fui escrevendo um pouco para você logo no começo, né? A gente ficou 1 ano junto. E aí, quando finalizou esse 1 ano, eu falei, vou me desligar da odontologia quando eu completei 20 anos exatamente. Aí eu me desliguei da odontologia e falei, eu preciso me desligar de tudo que estava antes aqui desses 20 anos para me redescobrir, né? E nesse caminho de se redescobrir, a gente começou um projeto em Portugal. Então, por isso que eu falei que eu vou me linkar um pouquinho com cada uma de vocês. E aí a gente começou com um projeto em Portugal, que está bem legal, um projeto muito interessante ligado chama-se Plant-Based Experience Marketing. É uma experiência voltada totalmente às relações plant-based, não só de alimentação, mas em cultura, música, arte, enfim, é um projeto bem grande, está lá em Lisboa. A gente deu uma pausa agora por conta da pandemia, mas logo a gente vai retomar. E hoje eu também criei uma marca com uma amiga, onde a gente faz produtos criativos, presentes criativos, né? Uma marca chamada Atma Soul, que Atma vem do sânscrito, que é alma, e Soul do inglês também é alma, então é a união de 2 almas, que cria conexões de almas de outras pessoas através de presentes com significado. E é isso, eu acho que além de tudo isso, ainda nesses 2 anos, né, que eu me desliguei da odontologia parcialmente, porque a gente nunca, né, deixa de ter aquela formação que a gente adquiriu. Então, nesses 2 anos, eu tenho me dedicado muito
a projetos criativos que eu nem imaginava que eram criativos. Por isso que eu falei, não, peraí, vamos criar uma marca, porque a gente é muito criativa, na hora que acorda, na hora de dormir, porque se eu te mostrasse como eu estou agora para fazer esse bate-papo, não, tem que ter muita criatividade, né? Então, assim, coloca o computador em cima do computador, do livro, aí inclina a luz, aí coloca o pé. Não tem como não ser criativo nessa pandemia, né? E não tem como não ser criativo sem usar a tecnologia, né? Então, esse tema é maravilhoso, né, Adri? É incrível. Falando, eu super me identifico. Eu tô com 2 livros aqui embaixo, eu coloquei um banco que eu tô aqui me acertando. Que bom. A Nani saiu do consultório, mandou a mensagem falando. Então, assim, a gente é criativo o tempo todo. É isso mesmo que você falou, né? Eu quero aproveitar porque esse ano foi um ano transformador, um ano histórico para nós, né? Quer dizer, a gente já ouviu falar, a gente já estudou sobre, né, as pandemias, as coisas que aconteceram no passado, mas nós estamos vivendo uma, né? A primeira vez que a gente vive uma dessa forma em todo o mundo, né? Então eu queria saber com vocês como que está sendo, porque eu vejo que a tecnologia é hoje para tudo, a gente usa para tudo. Como que vocês, no dia a dia, como que está sendo essa adaptação, usando a criatividade no dia a dia, desde as coisas mais simples até as coisas que vocês falam, nossa, porque para mim, por exemplo, a criatividade, assim, às vezes ela se apresenta, eu nem percebo que eu estou sendo criativa, mas eu abro a minha geladeira e eu falo, não jogar, eu tenho hoje uma responsabilidade, uma consciência de não desperdiçar comida, né? Então, o que eu faço com o que eu tenho aqui? Às vezes eu faço um tudão lá e sai gostoso, às vezes nem tanto, mas eu estou usando a criatividade de alguma forma. Às vezes, que nem esse encontro da gente, já me veio um insight lá atrás, quando eu criei o blog, mas eu não sabia como fazer. Porque, na verdade, a gente não conhecia o Zoom, né, que é a plataforma que nós estamos usando aqui. Quer dizer, a gente está sempre se reinventando. Eu morando aqui nos Estados Unidos, uma cultura americana completamente diferente da nossa, eu vejo o quanto a gente é criativo, né? Até vou citar um exemplo aqui, por exemplo, meu marido, a primeira vez que eu conheci ele, a segunda, ele perguntou se eu tinha assistido o filme do Pelé, né? E ele falou Pele, porque o sotaque deles é diferente, eu assim, ski, né? Assim, eu não falava inglês, então é muito legal essa história. Que aí eu falo que eu usei muito a criatividade, né? A gente se comunicava por Google Tradutor. Então, haja criatividade, coisas engraçadas, palavras que eu trocava, né? Assim, umas coisas, enfim. Aí eu falei, não assisti. Ele falou, não, você tem que assistir o filme do Pelé. E eu, brasileira, né? Enfim, ele assistiu 2 vezes, eu assisti com ele. E aí, no filme do Pelé, tem uma cena que eu acho muito bacana, que o Pelé, não sei se vocês já assistiram, se não assistiram, eu recomendo, assim, é muito interessante. Ele era muito pobre, né? Morava lá em Santos, aquela coisa, ele não tinha dinheiro para comprar bola. Então, numa cena do filme que ele estava muito triste, o pai dele joga uma manga e cai aqui no ombro. E aí ele dá aquela de ombro com a manga. Só que a manga, né, já a habilidade do garoto, vem para o outro ombro, aí ele começa a brincar com a manga de ombro para ombro. E aí, numa cena do filme lá do que o Pelé faz com eu não entendo muito de futebol, né? Mas enfim, ele foi um super jovem lá para a Copa, foi um dos primeiros a jogar super jovem e tal. Aí falam, ginga, ele tem ginga. E o Mark me pergunta, né, como americano, o que é ginga? Eu falei, ginga é uma criatividade, é um talento único. E nós, né, dentro da situação que nós temos no Brasil, e eu às vezes vejo aqui, eu falo, gente, falta um pouco de ginga, eu acho, sabe? Que é flexibilidade, é você criar com o que você tem, né? Então, é o tal jogo de cintura, né, Dri? É o tal jogo de cintura. Que você aprende a ter jogo de cintura na dificuldade. Talvez num país onde as coisas sejam mais prontas, né? As pessoas já recebem aquilo, a gente tem que, né, achar um jeito. Eu tive uma situação lá em Bauru, quando eu estudava, quando estava fazendo mestrado, de um grupo de dentistas que veio da Espanha para fazer um curso.
vieram de Barcelona. E a clínica de pós-graduação, aquelas clínicas escola, né, Rubens? Aquelas clínicas compridas, assim. Então, a gente ficava a gente tinha que passar toda a parte da frente, aí no meio tinha a parte do raio-x, onde ficava o material, a gente ficava no fundo. Então, a gente todo dia passava ali, eles ficaram um mês lá com a gente. E às vezes os professores falavam, olha, quando vocês terminarem de fazer mestrado, a gente tinha que aprender a ensinar, né? Então, a gente estava aprendendo a docência, né? E a gente tinha que ficar junto com eles, dar uns toques, ensinar algumas coisas. E às vezes a gente falava, usa tal coisa. Ele falava assim, mas qual técnica é essa? Well, I don't know. Sei lá que técnica é essa, XYZ. Não, mas essa broca vai bem aí nesse caso. Não, mas qual é a técnica? Porque a técnica X é assim, assim, assim. Eles não têm jogo de cintura. Na odontologia no Brasil, por que a odontologia do Brasil é tão maravilhosa? Né? Aqui no Canadá, as pessoas ficaram assim, ó, de ver que a USP de Bauru está entre as 10 primeiras do mundo. A universidade daqui onde eu tô não tá. Tá em 50, mas não tá entre as 10, entendeu? Então... flexibilidade. Mas eu acho que é na dificuldade. Claro que no caso do Pelé tem uma coisa nata, né? De uma ginga, um jogo de cintura para o talento, né? Aí é para arte. Mas o jogo de cintura na vida, eu acho que o brasileiro aprende muito a ter pela dificuldade mesmo que a gente tem. A gente não tem 1/3 dos materiais que eles têm aqui, mas a gente tem a nossa criatividade, né? Isso ajuda muito. Assim, eu como trabalhei nessa área de propaganda, a gente via, né, Vivi, os grandes prêmios, não é à toa. Mas a gente olhando fora, eu acho que a gente percebe muito mais isso no dia a dia. Então, por exemplo, um tema que nem o de hoje, né, que eu coloquei, criatividade, comunidade e tecnologia. Se eu for fazer a mesma coisa com o americano, eu tenho que fazer uma sessão para cada coisa. Dessa forma. É isso mesmo. Como assim, misturar tudo? Isso é difícil, entendeu? No entanto que eu fiz hoje uma enquete no E aí, seu áudio trabalhando. Eu acho que eu ouvi um som aqui, não sei quem é que tá falando. Ok, faz parte. Tô ouvindo o som também. Como ela é. E aí eu, né, fiz um bate-papo, pedi para eles gravarem um vídeo para mim, que inclusive eu vou colocar a visão americana também, que eu aprendo muito com eles e muitas coisas, mas a criatividade a gente dá show. E a gente tem que ter muito orgulho, porque eu acho que às vezes a gente também tem aquela tendência a tudo que é de fora e não valorizar isso, né? Então eu acho que assim, eu vejo dessa forma. Como que você vê, Nani, você que eu vejo você muito criativa também e assim, de uma forma muito natural, né? Eu lembro que quando eu estava na tua casa, a gente estava jantando e aí a filha dela, pequenininha, pegou lá o brócolis e assim, olhando para mim, adorando. Eu falei, nossa, esse brócolis está com uma cara que tá uma delícia, né? Ela comendo como se fosse chocolate, assim, sabe? Eu acho que os exemplos também, né, Nani, como que você faz nesse dia a dia, como você como mãe e também na tua profissão, nessa quarentena, como vocês vêm se reinventando, enfim, compartilha aí com a gente. Bri, acho que assim, eu aprendi muito e eu acho que a Adri me conhece muito bem, mas assim, eu sou uma pessoa muito positiva, eu sempre tento olhar o copo como meio cheio e não meio vazio, isso na vida como tudo. Então, assim, eu tentei tirar dessa situação da pandemia aprendizados, porque o não a gente já tem. O que eu posso ter além do não, entendeu? Eu não posso sair. Ok, isso me fez aproveitar a vivência com os meus filhos de uma forma tão intensa que, assim, foi maravilhoso. A gente está conseguindo tirar muito proveito disso. Na questão do trabalho, eu também tive que usar muito a minha criatividade. Imaginem como é ensinar medicina puramente online. Como você ensina o seu aluno a fazer um exame físico. Como você ensina o seu aluno sobre doenças, sendo que medicina não se aprende na teoria, medicina não se aprende na prática. Então, assim, eu tive que reinventar. A pandemia começou no meio do meu módulo de ginecologia e obstetrícia. Eu sou coordenadora do módulo aqui, estava sozinha. Então, eu tive que olhar e a hora que bateu aquele desespero, eu falei, não, vamos aprender. Então, assim, eu não sou tão velha no RG, porém eu tenho muita dificuldade com tecnologia. Então, eu tive que aprender, tive que me reinventar, aprender a mexer com plataformas, aprender a mexer com a própria plataforma da USP, que é completamente diferente, né?
criar, filmar, me fingir de paciente, filmei teatrinhos aqui em casa, fiz do que dava para fazer para essa molecada aprender direito, sabe? E até agora tá funcionando. Claro, não é a mesma coisa, ok. Mas olhando ali nossa teoria do copo meio cheio, é o melhor que a gente pode fazer nesse momento e está sendo ótimo, né? Em relação aqui em casa, a molecada de tiro de letra também, né? Porque eu sempre, sabe, eu sempre cozinhei, limpei, passei, não é esse o problema, mas nesse momento eu virei mãe, professora de primário, professora de pré-primário, professora universitária e cozinheira, passadeira, tudo mais, né? Porque aqui, assim, eu tenho, graças a Deus, a ajuda de todo mundo em casa, meus filhos tiram o prato, meus filhos lavam a louça desde sempre. Passa aspirador de pó. Passa aspirador de pó, em casa a função é dividida, assim, a mais velha é quem limpa os vidros, cristais, passa paninho e tudo, o mais novo aspira a casa e os dois lavam a louça, os dois aprenderam a me ajudar a cozinhar. Inclusive, minha mais velha está superando a mestre, porque ela aprendeu a fazer umas sobremesas sensacionais, assim. E, então, assim, 7 anos, olha que orgulho, né? Ela tem 7 anos, mas essa semana ela fez uma torta de frutas vermelhas. Que Deus do céu, é de comer de joelhos, vocês não têm ideia. Sensacional. Não é o que a gente está tentando fazer, Dri. Eu vejo muito isso, né? O exemplo, por exemplo, aqui eu vejo às vezes, né, a obesidade aqui nos Estados Unidos é muito grande, porque hoje a oferta de fast food ela é imensa, ela é barata, ela é gostosa, porque tranqueira, vamos combinar, é uma delícia, né? E aí eles não se dão conta disso. E aí fala, ai, não gosta, é muita preguiça, né? E eu falo, olha, gente, eu tenho a referência, porque eu acho que a gente precisa ser a mudança mesmo, né? Exercitar em casa. Eu vejo a Rúbia também, nessa, né? Com esses pratos criativos, eu falo, nossa, como assim? Ela faz cada prato também que você olha. Eu não sei se você tem vontade de comer ou se você fica ali tentando entender, porque é uma obra de arte, né? Eu babo. Que nem ela falou, vou fazer um artigo sobre churrasco vegano. Eu falei, nossa, existe, né? Eu não sou vegana nem vegetariana. Eu super amo, né? As coisas bonitas, criativas e tudo mais, porque meu corpo, eu sinto falta, eu gosto, né, da carne e tal. Então, assim, eu acho que essa combinação de coisas, mas você é dentro de casa, você faz isso. Então, quer dizer, e aí você põe a leveza, né? Eu vejo muito isso, esses exemplos, né, que acho que acaba contagiando bastante. Como que é? Você é médica, teu marido é médico, os dois médicos em casa, com as duas crianças, né? Eu sei que, assim, a sua mãe e a sua avó estão morando longe, você tem uma relação, aliás, as duas, a sua avó cozinha de uma forma que, nossa, eu já comi da comida dela, é que nem a mãe da Sibéria, eu sou sortuda aí. Eu acho que hoje a gente também vive uma era muito Instagram, né? A gente fotografa tudo, eu me incluo, porque eu faço também, mas que, assim, eu sinto falta daquela coisa da avó, sabe? Aquela comida que a gente senta para comer aquele feijãozinho com caldinho, de que não tem ninguém que faz melhor do que a avó, né? Eu acho que essa quarentena, vocês acham que vai ajudar a gente a resgatar esse ritual de viver em família, de cozinhar, de trazer isso para as famílias? Como que vocês veem isso? Adri, só para falar de comida de vó, puxando esse gancho, né? A Adri falou mesmo, a minha avó cozinha muito divinamente, ela tem seus 89 anos e cozinha muito bem. E eu gosto de cozinhar, mas o prato preferido da minha menina mais velha é berinjela, o prato que ela mais adora no mundo. E eu faço berinjela para ela fala, tá gostoso, mamãe, mas não é o da Bisa. Aí eu ligo pra Bisa, vó, me explica, o que a senhora põe, não sei o que, faço junto no telefone. Não fica igual, gente. Comida de vó é comida de vó. Eu faço igualzinho. E a minha berinjela não fica igual a berinjela da Bisa. Eu sei que eu também, eu tô caminhando, vai aprimorando. Quando a gente se tornar avó, talvez, né? E você? É interessante. Vai. É interessante esse tema, né, Dri? Porque eu vou falar uma coisa agora para vocês, que talvez eu vou quebrar um pouco aí esse flow aí dessa conversa da cultura da alimentação familiar e o quanto a gente está com a alimentação impregnada em várias outras relações. Eu estou fazendo um jejum de 21 dias, eu estou no
acho que 17º ou 18º, acaba domingo, né? E é um jejum verde, onde a gente só toma sucos verdes, né? A alimentação ela é baseada em sucos. Sendo que tem dias que a gente, assim, você passa por uma limpeza tão profunda que tem dias que você não aguenta tomar todos os sucos propostos, você acaba tomando 2 sucos ou 3 sucos, tudo balanceado nutricionalmente, enfim. Mas o que eu quero dizer com isso é que nesse jejum, não é a primeira vez que eu faço, mas cada vez mais fica forte o quanto a gente não precisa de determinados tipos de alimentos para estar junto. E por que eu estou falando isso, né? Porque essas relações entre famílias, eu tive muito problema para minha família me aceitar dentro das minhas condições. Por quê? Porque não foi uma escolha, de novo, como filosofia. Eu entrei dentro do veganismo por uma necessidade fisiológica. Eu tive uma doença autoimune que me levou a ter que retirar uma série de alimentos da minha alimentação. E aí eu descobri o veganismo. Bem, enfim, nesse período, quando eu não podia mais comer uma série de coisas, minha família não me aceitava. Não vou mais te convidar, porque você não pode comer. Então, assim, o fato de eu não comer determinados alimentos, eles me excluíam da família, dos encontros familiares. Como se o fato de eu não comer algo impedisse a relação humana. Que está totalmente errado. Né? A gente pode se relacionar em família, em grupos. Hoje, uma grandíssima amiga minha, eu falo, a minha sócia, inclusive, ela é carnista. Come de tudo, eu não. Eu respeito ela me respeita. A gente vai no churrasco, ela come o churrasco dela, eu como o meu, e tudo bem. E a gente mantém as nossas relações. Então, eu precisei levar minha família para minha terapia, para que eles pudessem entender que, independente daquilo que a gente come ou não come, as relações podem continuar, né? E isso eu acho que é muito importante, a gente conseguir desvincular essa questão da necessidade de determinados alimentos para eles estarem presentes, para a gente poder se encontrar. A mesma coisa aconteceu, por exemplo, quando eu recebi um grupo de portugueses aqui em casa. Meu marido falou: olha, o pessoal de Portugal está vindo, eu quero que você conheça, tal, a gente vai fechar o negócio. Marquei um jantar em casa. Eu estava numa semana de jejum, eu estava tomando só água. E eu falei: agora? Vou ter que cozinhar. Ele: não, tudo bem, faz a alimentação viva. Eu estava fazendo sua alimentação viva naquela época. Bem, por incrível que pareça, ele diz né, que foi um dos melhores jantares que eu preparei. E eu, persistente, sentei com ele, servi todo mundo, tal, todo mundo comeu e ninguém sabia que não era queijo vegano. Achavam que era queijo, era um brie normal, um camembert normal, achavam que estava comendo uma muqueca, achavam que era uma muqueca com peixe, mas não era peixe, enfim. O que foi gostoso foi a relação, foi a conversa, foi a forma como as coisas fluíram. E quase no final perceberam que eu não estava comendo. Eu estava no meu suco, na aguinha de coco, na água, enfim. A presença, né, das relações humanas, a comida só foi uma conexão, não foi o principal. E eu acho que às vezes a gente perde um pouco disso, né? Acho que a gente às vezes perde um pouco, se liga a isso, e eu não posso fazendo jejum, pode sair, vamos sair. Ai, olha, vai ter encontro hoje da família no restaurante e tal. Eu já pesquiso, tem opção vegana? Ótimo. Não tem? Ótimo também. Eu só como um pouquinho antes e vou pro encontro. E tudo bem, né? E tudo bem. Eu acho que a criatividade está nisso, né? Nessas relações. As pessoas esquecem de ser criativas nas relações humanas. E pensam que a criatividade só está o quê? No profissional, na criação de uma arte. A gente precisa ser criativo. E aquilo que você falou. Os desafios. Como é que é, Adri? Você faz um link agora que eu lembro muito do professor Cortella, que a esposa dele é vegetariana e eu acho que a neta é vegana e ele é carnívoro, né? Então ele fez 3 churrasqueiras na casa dele, porque aí tem para todo mundo. E ele fala desse tema como hoje em dia a gente acaba perdendo amizade por causa da política, dentro da família, e assim, a gente, exatamente isso, essa proposta aqui, né? A gente pegar as ideias e falar: ei, como é que eu posso ser diferente? Se a pessoa é diferente, pensa diferente de mim, de que forma que eu posso me integrar, que eu posso agregar, porque isso é tão rico, né? Por exemplo,
quando eu falei que a Ruby é uma das pessoas mais criativas que eu conheço, foi porque ela me apresentou um mundo novo, que eu nunca imaginei que existisse, né? Assim, os pratos que ela faz, você fala, não, isso não é vegano, né? E, assim, de comer com os olhos. E eu acho muito legal que você traz isso, Ruby, da gente se sentir à vontade, da gente se respeitar, né? Então, quer dizer, isso é muito legal, porque a gente só soma, né? Muito bacana. Vivi, você aí, como é que é? Pega o gancho de cada uma do que a gente falou e manda aí. Em Portugal. Eu tô a pensar exatamente nisso, com relação à alimentação. Eu sempre fui uma pessoa que nunca gostou muito de carne vermelha. E não é porque eu... Não sei... É da pessoa, não é? Cada um tem uma sua preferência. Eu gosto mais de peixe, de peru. Mas a minha filha é super carnívora, né? E o meu marido é quase vegetariano. Então aqui em casa tem que ter tudo. Tem que ter o bifinho da Maria, tem que ter o brócolis também, que ela adora. Brócolis é aqui em Portugal. Eu faço muita confusão. E tem que ter lá a sopa do Rui, e eu acabo comendo um pouco da comida dele, um pouco da dela, que na verdade é a comida de todos. Mas assim, me adaptei, aprendi a cozinhar aqui em Portugal. Eu não cozinhava no Brasil, não sabia mal fritar um ovo. E foi meu marido que me ensinou. Me comprou um robô de cozinha, eu comecei ali a fazer algumas coisas. E hoje não, hoje eu sei cozinhar, mas ele, como já está reformado, já está aposentado, já está em casa, ele é que é o chefe e ele é que faz a comida. E a Maria agora, nós estamos agora aqui numa situação muito complicada, porque a segunda vaga chegou muito forte. Maria já está em casa novamente, estamos praticamente confinados novamente. E ela está farta de estar nas redes sociais, está farta de ter aula pela internet. Então, ontem ela foi para a cozinha à noite, fez biscoitos, foi hoje fazer o almoço. Eu faço aulas de espanhol também agora pelo Teams, que é a plataforma da Microsoft, né? E nós estamos aqui de novo naquela situação, e agora? E uma coisa que vem me incomodando muito ultimamente é assim, hoje eu tive que ir com a Maria no supermercado e, coitada, ela se produziu inteira, colocou o anel mais chique que ela tinha, a bota, não sei o quê, para ir no supermercado. E vocês estão a falar de coisas assim que são super interessantes, que eu gostaria até de poder compartilhar um pouco mais disso, mas não consigo... porque estou preocupada com o que vai vir daqui para frente. E é uma preocupação, mas o medo, a preocupação, né, Vivi? Que bom que a gente tem, porque né, a gente vai usar a criatividade para poder... Exatamente. Para poder lidar com isso, porque a tua filha está na idade, né, de... Eu também tenho agora aqui uma enteada que tem 24 anos, agora que é o Halloween, né, amanhã. Sim. E hoje ela vai ter uma das comemorações, ela vai sair e tal, ela veio toda maquiada aqui, porque ela daqui a pouco vai se produzir, vai até o shopping, né, assim, e amanhã vai encontrar alguns amigos, todos, né, aquela distância. Aqui o americano não tem contato físico, né, então, assim, o distanciamento social, ele já existia antes da pandemia. Sim, aqui também não, Dri, mas nem esse contato que não mais distante, nem esse eles podem ter. Aqui nós já estamos perto de ter o toque de recolher, entendeu? É muito complicado. Isso que eu queria saber de você, porque eu acho que a Europa, né, Portugal, alguns países já estão vivendo... Como que chama isso, Nani, você que é médica da área? A gente pode considerar que já é uma segunda onda? Já está sendo considerado isso? Rodrigo, a princípio, ele está vindo como uma segunda onda, né? E ninguém sabe se a segunda onda é porque a gente... filosófica e política, se a segunda onda é porque não teve lockdown ou é próprio vírus. Eu acho que a gente não sabe muita coisa, a gente vai saber muito do que aconteceu agora, a gente não, né? O nosso futuro vai saber sobre o que aconteceu
agora. Talvez a gente vai ser parte de um capítulos de livro de história e olhando para trás as pessoas vão ver o que aconteceu. Talvez a gente não tenha tempo para descobrir agora o que está acontecendo. Então, eu acho que as pessoas têm sido criativas no sentido do que a gente está conversando mesmo, de tentar tirar as conclusões o mais rápido possível, mesmo conclusões em todos os sentidos, conclusões sobre o que está acontecendo, conclusões sobre repercussões psicológicas em quem está ficando dentro de casa, repercussões físicas em quem está saindo e inclusive, assim, sendo criativo também na questão de tentar criar uma saída para tudo isso. A criatividade em tentar se criar uma vacina em poucos meses, gente, isso é puramente criatividade. Nunca na história houve o desenvolvimento de uma vacina tão rapidamente. Então, a gente vai viver momentos em que a criatividade é fundamental, a tecnologia é fundamental. Acredito que em todos os aspectos da vida, seja na cura da pandemia, se é que ela vai vir um dia, ou seja em tentar sobreviver no nosso microcosmo nesse momento, entendeu? Usar a criatividade para o que você vai fazer em casa, usar a tecnologia ao seu favor e não como uma coisa de se ficar dependente. Por exemplo, hoje falou de Halloween. Meus filhos não vão ter Halloween. Todo ano no condomínio que eu moro tem Halloween. Você não vai ter? O que eu fiz? Peguei um pedaço de feltro hoje, fiz uma máscara do Batman e da Mulher Gato para eles. Não sei se vai funcionar, mas é o melhor que eu consegui fazer com a minha criatividade, tentando manter aqui o nosso pseudo-isolamento, né? Eu também não vou bater aqui na porta, eu vou até comprar umas balinhas, porque sempre, né, tem essa, é muito da cultura. Eu também não sei, é tudo, eu vou deixando a coisa fluir, né? Mas assim, Nani, você na área da medicina, tem alguma coisa que você acha que a gente pode fazer para aumentar a nossa imunidade? Por exemplo, eu aqui de manhã faço um suco rúbia, eu me inspiro em você em algumas coisas, outras eu crio lá, entendeu? Boto o que tem na geladeira, né? Agora eu descobri uma beterraba que eu acho que tem no Brasil, mas eu nunca vi, a ouro, que ela é amarela. Tem aí no Brasil? Tem, né? Mas eu nunca vi. Eu conheço aquela beterraba que eu adoro a cor, roxa. Bota beterraba, cenoura, laranja, põe tudo que tem, gengibre, limão, suco de laranja, e eu tomo aquilo com vitamina C, com vitamina D, eu faço um mix de coisas, né? O yoga, que eu também venho me reinventando na profissão, hoje estou dando aula pelo Zoom aqui, né? Até a Sibeli é uma das minhas alunas, ótima aluna, inclusive, né? Então, assim, essa reinvenção, e eu aumentei a minha imunidade. Meu enteado, que tem 20 anos, 21 ele fez agora, ele teve o Covid, né? Se curou em 2 semanas. Assim, tipo, ele estava no trabalho, o trabalho falou assim para ele, olha, você vai ficar em casa e quando você voltar, você faz o exame para mostrar que você se curou. Então ele fez 2, um para descobrir que tinha e o outro para voltar para o trabalho. Mas eu acho que é por causa da idade, né? Então eu quero te fazer essa pergunta, o que a gente pode fazer na área da medicina para a gente aumentar a imunidade, né? A gente conversou várias coisas aqui de criatividade que a gente está se reinventando. E para a gente aumentar a imunidade, para aliviar essa tensão, esse medo, essa preocupação, de alguma forma, que ela existe. Dri, acho que muita coisa que você falou tá ligada a tudo isso, e inclusive como um todo. Você falou de fast food, então a alimentação, assim, ao meu ver, a Rubek me corrige que acho que entende melhor do que eu, mas assim, a alimentação baseada em nutrientes mesmo, alimentação saudável, ela é a principal coisa que faz a gente ficar bem em relação à imunidade. Hoje em dia tem muita era de gente tentando só suprir com polivitamínicos em si e não cuidando da alimentação. O que a gente absorve da alimentação é muito maior do que a gente absorve no comprimido de vitamina. E além disso, eu acho que a questão de saúde mental como um todo, assim, de tentar se manter equilibrado, tentar manter um mínimo de atividade física que conseguir. Tô presa dentro de casa. Ok, faz uma yoga online que dá para fazer dentro de casa, no seu quarto, qualquer coisa assim. Manter esse tipo de atividade física, não só pensando no físico, gente, isso pro psicológico, pro bem-estar emocional, porque estresse destrói a imunidade. Quem não tá estressado nesse momento de pandemia? Não tem jeito, acho que todo mundo tá, né? Mas tentar cuidar desses pilares, então, de alimentação, saúde física e mental. Isso é o que dá pra gente fazer nesse momento, né? Inclusive, eu aprendi uma coisa, né? Que quando começou a pandemia, eu falava, agora vai ter tudo mais calmo, eu vou poder fazer as coisas que eu queria, escrever meu livro, né? Aquela coisa, agora eu vou conseguir terminar. Gente, eu tô trabalhando muito mais. Eu vejo que vocês também, como aumentou, né? E o quanto a gente está atenta a esses movimentos, porque a gente vê agora a gente também precisa avaliar uma coisa, né?
a gente está falando de uma situação que nós somos privilegiadas, a gente tem acesso à tecnologia, o mundo, o futuro vai ser tecnológico, né? Tanto as profissões do futuro, seja lá o que for, mas e as pessoas que vivem em comunidade, que eu me refiro a que não tem mesmo uma estrutura financeira, que não tem internet, que não tem um computador, né? Como que vai ser? Isso que é uma coisa que às vezes me dói o coração, sabe? Que você fala assim, puxa, como a gente pode imaginar hoje, nos dias de hoje, que o computador é tão importante quanto, de repente, uma medicina, né? Porque um remédio, porque a pessoa precisa fazer a lição de casa, os deveres, pesquisar, a gente está tudo ali, né? Google, é o tempo todo. Então, eu também trago essa reflexão, eu falo, como é que a gente pode, né? Eu acho que vai mudar muita coisa. Hoje a gente está falando em outubro, final de outubro, Halloween aqui, como vai ser daqui 3 meses, não tem como se prever, né? Mas a gente vai aprendendo. Quem mais quer falar, gente? Olha, a gente já está no tema... Adri, eu queria aproveitar isso que você estava falando em questão às comunidades, em questão à tecnologia e à sanidade, né, mental, o quanto a tecnologia está nos obrigando a aprender, né, não só essa questão de dar aula ou assistir uma aula, mas de melhorar as relações pessoais e assim manter essa sanidade mental. Lá na Casa Undina Lobo, onde eu sou voluntária, é uma casa de idosos em estado de vulnerabilidade, ou seja, uma boa parte dos moradores não tem família, e a gente vivia ali, né, dentro da casa recebendo muitas visitas. Então eles tinham atividades diárias, tinham atividades do final de semana de bingo, recebiam visitas de voluntários, pessoas que iam para ler, né, simplesmente ler um livro ou para bater papo, para fazer uma dança, enfim. E aí, do nada, de repente, quebra-se todas essas relações, né? E as relações que eles têm agora lá são entre eles e os funcionários da casa. Como que se resolve isso? Né? Então, foi um desafio muito grande. Eu, como dentista, continuo sendo uma ótima dentista, para ser bem sincera, tive que me tornar como se fosse uma influencer da casa. E aí a gente cria dentro do nosso Instagram, né? A gente tinha um Instagram que antes eu só fazia os posts direcionados lá para casa. Hoje a gente cria lives para trazer o morador em contato com outras pessoas e assim manter relação. Mas todos eles falam, ai, que bom falar com você pelo vídeo, mas eu sinto falta de um abraço. Então, apesar de ter ainda tecnologia a favor, então a gente às vezes faz encontro, colocamos todos numa sala, cria um Zoom com vários voluntários, canta parabéns à distância, mas eles falam, sinto falta de um abraço. E às vezes eu vou até lá visitar toda paramentada, e aí eu, ai, que vontade, Dona Maria, de te dar um abraço. Ela, vem cá, escondido. Então, assim, isso a gente está falando de uma das comunidades, que é a comunidade, né, da sociedade idosa, dentro de um grande grupo aí de pessoas. Meus filhos, por exemplo, eles vão visitar ocupações, né, em finais de semana para levar alimentação. É muito triste, né, que você vê uma família que tem um celular para dividir entre vários filhos que estão tentando ter aula online pública. Eu tenho uma amiga que é professora de escola pública, ela compra material dinheiro próprio, ela compra kits e saquinhos plásticos para poder distribuir para os alunos. Enfim, eu acredito que realmente nós somos muito privilegiados. A tecnologia, apesar de ser uma ferramenta hoje que é imprescindível, a gente precisa muito trabalho para ela poder chegar em todas as comunidades. Né? E aí, quando a gente fala de comunidade, fala dessas comunidades periféricas, comunidade que realmente mais vulnerável. A gente acho que ainda está muito longe disso, né? Mas enfim, eu acho que é um caminho que não tem volta, né? Acho que agora é um caminho que não tem volta e que a criatividade está ajudando muito nesse processo, né? E a tecnologia também, né? Aí, veja esse nosso encontro maravilhoso, né? Muita coisa boa, né? Eu tenho ouvido, por exemplo, eu sempre quis estudar filosofia. E eu nunca tinha tempo, porque é aquela fase da gente que tem que fazer o dinheiro entrar, aquela coisa toda, tal. E aí no restaurante que eu trabalho tem 2 horas lá que todo mundo tá
colocando comida, a gente está fazendo comida, ou a gente está limpando, cada um fazendo uma coisa, é uma área, é um momento solitário. Então eu ponho meu fone de ouvido, gente, e eu ouço cada palestra, cada coisa que me enriquece, em conexão do que a gente está vivendo agora. Maravilhoso. Eu falo, gente, como eu sou privilegiada, né? Como eu queria que todo mundo tivesse acesso a isso. E nessas palestras, inclusive, eu venho ouvindo que a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, mas a moeda, o dinheiro vai mudar. Na China já está acontecendo já de ter a coisa online. Então, assim, eu acredito que eu acho que assim, a gente pode, dentro do nosso dia a dia, né? Às vezes, quem a gente vê, a gente ter aquela coisa de fazer dentro do nosso mundo o melhor que a gente pode, né? Assim, coisinhas pequenas. Eu vou fazer agora, meio caminhar para nosso encerramento. Vou pedir para cada uma de vocês darem aí uma palavra para, né, como o que vier no coração. Não vou induzir a nada, entendeu? Vou pedir para vocês finalizarem aí já, porque a gente está dando aqui o nosso time, né, caminhando para 1 hora. Tenha o tempo de vocês, não tem problema se passar, tá? Mas vamos caminhar para o encerramento dentro de tudo isso que a gente falou, para fazer um fechamento, né? Como é que a gente pode, eu acho que, como diz, né, um jornalista perguntou para a Madre Teresa de Calcutá, mas a senhora não acha que é muito pouco que a senhora fez, né? Porque ela alimentou muitos pobres, né? Ela tirava às vezes dela para dividir com o pobre. Ela falou, de fato é muito pouco. É uma gotinha, a senhora não acha que é uma gota de água no oceano? Ela falou, de fato é uma gotinha de água no oceano, mas o oceano não seria o mesmo sem a minha gotinha. Eu acho que a gente pode fazer a diferença, sim, né? Dentro da nossa vida, dentro da nossa casa. Eu acho que tem muitas coisas positivas que também a pandemia está trazendo. Eu acho que a gente estava caminhando por uma comunicação, eu via muito nas ruas as pessoas andando, mexendo no celular, dentro das festas, das famílias, cada um num mundo conectado, né? Então, eu acho que as pessoas estão revendo isso, estão colocando regras, estão interagindo, né? Tipo, eu estou indo para o Brasil agora em dezembro, quer dizer, pretendo ir, né? Vai saber. Aquelas coisas, você planeja, compra a passagem, mas vai deixar acontecer. Mas se eu estiver lá, eu vou pedir para não usarmos o celular quando estivermos em reunião com a família, para a gente ter esse contato com máscara, distância social, tudo que tem que ser feito. Vou fazer o exame aqui, tudo que eu tô me sentindo super bem, né? Vou fazer tudo que pedir precisa fazer. Mas que a gente se conecte com o coração, porque também eu aprendi, gente, que não precisa nem ter toque físico às vezes. O teu olhar, um sorriso, uma palavra pode mudar e transformar a vida de alguém, né? Então, às vezes até em pensamento, sabe? Assim, eu sinto que a pessoa olha pra gente já com um olhar carinhoso. É que nem o Pipoca, né? O cachorro da Nani. Olha com aquela carinha, ele pode ter aprontado como aprontou, né, Nani? Aí ele olha pra você assim, o olhar fala. Então, eu acho que tem várias formas de comunicação. E eu falo isso por experiência própria. Morando aqui, não sabia falar inglês, eu apurei muitos meus sentidos, né? Então, assim, eu enxergava com outro olhar, eu sentia mais, eu ouvia mais e eu via muita coisa como eu aprendi com tudo isso, né? Então, eu acho que a pandemia ela só acelerou uma coisa. Eu estava até ouvindo ontem um vídeo, estou encerrando já a minha parte, aí eu vou passar para vocês. Um vídeo do Pondé com Celso Loduca, território filosófico, alguma coisa assim. E é um vídeo de 4 anos atrás, né? E eles estavam falando, eu não sei se era do Spinoza, eu troco os filósofos, mas fazendo uma conexão que se o mundo tinha jeito. Imagina, 4 anos atrás que ninguém imaginava pandemia nenhuma. E aí ele falou, só se acontecer uma grande tragédia para o mundo ter jeito. Porque eles são muito... Às vezes eles têm uns comentários ácidos, mas faz muito sentido, porque a vida como ela não é fácil, né? Não é aquela coisa romântica que a gente gostaria, né? Os desafios, a gente tem que fazer entrar dinheiro, a gente tem que educar os filhos, a pressão, tem que... Enfim, resumindo a ópera, eu olhei e falei, gente, deixa eu ver esse vídeo, porque eu não tinha visto a data. Quando eu olhei, eu falei, nossa, 4 anos atrás, a tragédia é a pandemia, né? Será que tem jeito? Eu acredito que o mundo tem jeito, eu acredito que é na dor que a gente cresce, não precisa ser sofrido. A dor é opcional, já dizia um poeta lá. O sofrimento é opcional, né? Eu acho que a gente pode sim, a gente vai sair transformado dessa, desde a pessoa... seja qualquer classe social, vai todo mundo, tem a oportunidade. Eu não tenho aquela utopia, embora
eu gostaria de ter, né? De ver que muita gente vai mudar, que o mundo vai ser melhor, que todo mundo... Não, eu não vejo. Eu acho que quem está afim vai se desenvolver ainda mais, quem não está, só que a gente vai conseguir ver com maior clareza, né? Eu acho que, para mim, eu estou vendo já muitas máscaras caírem, eu já estou vendo muita coisa que eu não via antes. Eu acho que a pandemia trouxe esse lado para mim, ver a vida como ela é, ver as pessoas como elas são, quem é legal mesmo, está melhorando, quem é ruim mesmo, então vai para lá. Eu acho que a gente está vivendo, sei lá, eu não quero entrar em religião nem nada, mas eu acho que a gente está vivendo uma tragédia que pode nos trazer um grande renascimento como foi no passado, né? Alguns melhores, outros nem tanto. Então, eu já encerrei a minha parte, agora eu passo para vocês. Vai aí, quem quer ir? Eu vou falar alguma coisa aqui que eu acho que... Uma coisa que eu vejo muito, a forma que eu enxergo o que está acontecendo, eu acho que quem tiver sensibilidade e vai parar de olhar um pouco só para dentro de si, né? Eu acho que a humanidade vai parar de exercitar só o ego e o controle. Você quer mais do que um vírus que veio mostrar para a gente que a gente não tem controle sobre as situações? Você acabou de falar, Adri, talvez vou para o Brasil, né? Não é verdade? E no passado era assim também, mas eu tinha certeza que eu ia. No máximo assim, meu voo foi cancelado, eu pego o voo no dia seguinte, né? Mas você quer mais do que a minha situação? Eu sou agora casada com um canadense, fico entre Brasil e Canadá, e eu fazia isso assim como ponte aérea. A gente ficou 7 meses sem se ver. 7 meses. E aí eu vim para cá agora. Então, e eu acho que assim, a Adri sabe um pouco da minha vida, eu já passei por algumas coisas difíceis, desagradáveis, assim, ao longo da vida, e eu sou uma pessoa, assim, como a Nani falou no começo, muito positiva, assim, eu sempre procuro olhar a coisa pelo lado, né, e eu sempre me perguntava, assim, eu tenho um lado espiritualizado, que para mim é importante, eu perguntava assim, né, para Deus, sei lá, o que eu tenho que aprender com isso? Me fala aí, cara, se eu não estou entendendo qual é a mensagem, né? Então, eu acho que, mais uma vez nessa pandemia, qual é a mensagem? O que a gente tem que aprender com isso? Talvez a gente tenha que aprender a parar de olhar um pouco só para o nosso próprio umbigo. Eu já tinha parado com isso na minha vida, já estava me preocupando, né, um pouco de olhar ao redor, mas a gente, por exemplo, acho que foi a Nani que comentou, às vezes eu cozinho com os meus filhos, curti mais a família. A gente sempre pode fazer isso, né? Mas a gente não tinha esse olhar. E eu sempre fui workaholic, trabalhava pra caramba, fiz mestrado, doutorado, todas as especialidades, aquela coisa de... Tava com os meus pais sempre ali, graças a Deus são vivos ainda, mas estão lá, né? Até que na pandemia foi uma coisa assim, acho que nada na vida é por acaso, aconteceu de eu estar vendendo meu apartamento, entrou a pandemia e eu não tinha outro apartamento, e eu fui ficar com meus pais, né? Então eu fiquei esses 7 meses que eu fiquei longe aqui, com eles. E foi um aprendizado incrível, apesar de eu ser filha deles há 52 anos, entendeu? E foram coisas assim que, meu Deus, eu precisei disso para dar valor às pequenas coisas, sabe? A aprender a estar junto sem necessariamente, sabe, ter um acontecimento, ter, como a Rúbia estava falando, tem que ter comida em volta, a família italiana tem que sempre ter comida em volta, viu, Rúbia? E a gente... eu acho que esse para mim, é a forma como eu vejo a situação que está acontecendo, né? Desse aprendizado, de valorizar as pequenas coisas, de valorizar as pessoas que são importantes para a gente e de procurar ver o lado bom, né? De procurar o que a gente pode extrair disso, né? E eu acho que o que eu extraí dessa situação é uma coisa de viver mais simples, né? De ter uma coisa mais pé no chão, mais simplicidade. Não precisa trabalhar 12 horas por dia, eu não preciso ter dinheiro para trocar o carro toda hora, eu não preciso, sabe? A gente tem que ter uma coisa, é a forma que eu consigo enxergar de crescimento para mim. E falando só um pouco do que a Adri perguntou lá em relação à comunidade, eu acho que esse é o desafio maior de todos, né? Porque no país que a gente vive já existia um degrau muito grande, o que eu vejo, o que é o mais preocupante em termos de educação, né? Então, a educação foi uma coisa que não foi incentivada ao longo de muitos anos da nossa história, do nosso país, e agora o degrau
fica maior, porque eles precisam ter acesso à tecnologia para poder ter acesso à educação, numa educação que já não é a ideal, né? Então, eu acho que esse é o grande desafio mesmo. Cara, sim. Acho que é isso. E agora, quem vai pegar o link da Cibele? Ai, Rúbia. Ai, Nani. Vai. Rúbia. Bora lá, bora lá. E acho que ainda nessa questão de aprendizado com a pandemia, eu acho que uma das coisas que a gente não tem como não falar, né? Que vocês já falaram que é parar de olhar para o próprio umbigo. E eu acho que boa parte da população tem aprendido isso, uma outra não aprende, ainda mais eu moro em condomínio, é muito difícil, né? Você ver as pessoas olharem para o próximo, olhar para onde você vive, olhar o meio que você vive. Eu acho que essa pandemia trouxe muito disso para todos nós. E o olhar pro lado, não é um olhar para o lado aqui do lado, né? Olhar para o nosso planeta. Eu acho que hoje o nosso planeta pede ajuda desesperadamente. Você vê que os problemas acontecem, não acontecem só aqui no Brasil, aqui no Pantanal, não, né? A gente vê no mundo inteiro. Há pouco tempo aí nos Estados Unidos, o fogo, né, tomando conta de várias regiões, o fogo aqui no Brasil, enfim, eu acho que o planeta pede desesperadamente socorro. E eu acredito que a gente tem esquecido desse detalhe, né? A gente esqueceu e fica só preocupado aí se eu saio ou não com máscara, né? Se eu vou me cuidar ou não, e esquece que tem toda uma outra questão que você mesmo falou, né, Adri? Que quando você sai, o seu processo criativo começa, o que eu posso fazer para ser diferente hoje? E o meu ser diferente é passar, ver um papel no chão e recolher esse papel do chão e jogar onde deveria estar sendo jogado, né? O reaproveitamento dos alimentos, enfim, ou ajudar as outras comunidades. Eu acho que fica muito essa... eu acho que a gente tem que parar um pouco, pensar o que isso tudo, né? Esse uso excessivo da tecnologia, o que está querendo mostrar para a gente? Como a Cibele falou, o cara aí de cima, avisa logo que eu tenho que aprender com tudo isso daí, né? Porque não tá fácil. Eu não quero voltar de novo para essa vida, não. Eu já quero ir para uma outra dimensão na próxima, né? Então, já explica logo tudo que a gente tem que aprender. E eu acho que uma dessas questões é o viver em família, a sua família que você escolheu. Né? Você vê que o número de separações cresceu absurdamente no mundo inteiro. Não é só no Brasil, é no Japão, é na China, em vários lugares. Você vê que o índice de separação aumentou. Por quê? Porque as pessoas não conseguem viver com a pessoa que você escolheu para viver o resto da sua vida. Porque antes vocês viviam bem, porque viviam separados o dia inteiro trabalhando, né? Um trabalhava o dia todo, o outro chegava já na hora de dormir, mal se encontrava. Os pais não encontravam com os filhos, né? Eu vejo, outro dia participando de um encontro desse do Zoom, uma amiga, né, que eu já comentei aqui, que é professora, dizendo a quantidade de pais que tiraram os filhos das aulas extras porque perceberam que os filhos não têm nem tempo. Olha, a distância, hein? Não é nem presencial. À distância, os filhos não conseguem seguir a rotina que eles já tinham inscrito os filhos. Porque os próprios pais não davam conta dos filhos e iam colocando atividade. É natação, é inglês, é mandarim, é espanhol, é aula de piano e é aula de flauta, enfim. Eles perceberam que a criança não tinha tempo de almoçar, não tinha tempo de descansar. E aí as relações entre pais e filhos começaram a mudar. Acho que os pais já começaram a perceber o que é mais importante para o filho em relação ao aprendizado, né? Não é mais só colocar em vários cursos, mas essa relação pai e filho é muito importante. Eu acho que fica muito disso, né, nesse período que estamos vivendo. E o olhar mesmo para as comunidades em geral também, né, Adri? Eu acho que, usando isso que a Cibele falou, da precariedade dos ensinos, e de moradia, e de alimentação, e de tudo, né? Você vê que hoje a gente fica tão na cultura... Não tem como não falar, né, na cultura carnista, que as pessoas esquecem dos trabalhos bonitos que têm sido feitos por vários nutricionistas e trazendo alimentação vegetariana para as escolas estaduais e mudando o olhar e inclusive melhorando o custo de vida dessas pessoas, né? Então, com a pandemia, eles estão reinventando essa parte de alimentação também nas comunidades. Então, acho que é isso. Eu acho que foi um bate-papo muito legal, onde a gente pôde linkar bastante sobre tecnologia, entender um pouco o que acontece em cada
parte aí do nosso mundo, né? Dos Estados Unidos, Canadá, Portugal. Inclusive, em Portugal tem vários restaurantes veganos maravilhosos, né? Saber aqui do nosso... Mesmo aqui no Brasil, eu aqui em São Paulo, a Nani tá em Bauru, Nani, né? Bauru. Isso, em Bauru. Um pouquinho de cada canto. E sabendo que essa diversidade aí, acho que aumentou ainda mais com essa pandemia, né? Acho que é criar consciência e usar da criatividade para o bem, né? E não para o bem próprio, para o bem comum. Vai, Nani. Nani ou Vivi? Quem que vai agora? Pode falar, Vivi. Eu gosto mais de ouvir, para ser sincera, e tiro muito proveito de tudo que eu ouço. Mas eu acho que o mundo tem jeito, sim, sabe? A fé e a esperança tem que ser o nosso combustível. E quando esse combustível falta, é importante a gente conseguir fazer pegar no tranco, né? Carro, né, Vivi? Exatamente. Tem dias que é mais complicado, mas olha, vamos lá, a gente pede para alguém ajudar a empurrar. Mas é isso, meninas. Eu gostei muito, aprendo muito. A Adri sabe disso. O que eu faço por mim. Não é nem por ela, é por mim. Porque me ajuda muito. Toda vez que eu tô lá dando os meus pitacos lá nos textos que eu leio, tem dias que eu não tô lá muito legal, mas aí depois que eu leio as coisas que a Adri escreve, às vezes com tanta simplicidade, me faz ver coisas que eu não vejo, né? E é muito bom isso para mim. Eu que agradeço a Adri por me confiar esse trabalho, tá, Adri? Do fundo do coração. E quero dizer para vocês que espero que um dia possa vê-las aqui em Portugal. Estão todas convidadas para tomar um vinho comigo. Arrepiei. Ia ser tão legal. E não é a alma falando que vai acontecer. Olha, eu como uma pessoa... Uma hora ou outra vai ter que ter vacina, com máscara ou sem máscara, a gente vai poder viajar mais, não é? Demora o tempo que demorar, não é? O tempo de Deus é outro e a gente tá aí para o que der e vier. Tá bom, minha amiga? Sim. Foi um prazer enorme falar com vocês todas. Ouvir vocês todas, e foi muito bom. Tava dizendo que eu, como uma pessoa que gosto muito de relações próximas, pessoais mesmo, eu sou de pegar, de abraçar, de beijar, até quem eu conheço pouco, tá? Então, eu não vejo a hora da gente poder fazer um encontro presencial entre esse time de gente de coração bom, que a Adri, como uma pessoa espetacular, que eu já admiro há tantos anos, conseguiu reunir aqui hoje. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês, né? E acho que, assim, a única coisa que a gente tem que sempre tentar levar da vida é o que ela nos dá, né? Então, assim, hoje o que a gente tem é isso, então vamos tentar ver se a gente consegue crescer com essa situação e ajudar o próximo o máximo que der. Nem que seja de forma virtual, né? Exato. Certeza. Eu vou então fazer aqui o encerramento, mas vou fazer um link um pouco muito do que a Rúbia falou, pegando a carona no fogo, né, que foi aqui na Califórnia, e eu moro aqui em Utah, e de avião, só para ter uma ideia, dá 1h30 de voo, de carro dá 10 horas. E Utah é cercado por montanhas, então o fogo de lá veio para cá. Então tinha dias, eu estou falando com vocês, e eu moro de frente para as montanhas, que não tinha a visibilidade, por causa, estava tudo... Esse ano, uns 3 dias que eu olhei e falei, da onde vem isso? Aí eu bugava, né, e conversando com um, conversando com outro, num restaurante e tal, era do fogo da Califórnia. Então, inclusive, eu já vou fazer a chamada para a parte 2 desse encontro, que são com outras autoras. A gente tem a Magda Strasbourg, que fala sobre o meio ambiente. Eu aprendo muito com ela. Eu até separei os rolinhos de papel higiênico, aquele que fica dentro, porque eu falei, gente, eu não salvava, quer dizer, eu não reciclava aquilo, né? Eu jogava no lixo, coisa besta. E eu aprendo coisa pequenininha com ela, tipo, mudei meu hábito da sacolinha plástica, ainda escorrego na casca da banana, porque mudar hábito não é uma coisa fácil, né? Mas reciclo o lixo aqui, a gente tem um negócio de reciclar aqui em casa, e aqui nos Estados Unidos o consumo é assim, nossa, é uma coisa, um exagero muito grande. Você compra um negócio desse tamanho,
e vem uma caixa desses, sabe, assim, de produção de lixo, é muito uau, né? Então, fazendo esse link, a gente vai ter também esse tema, vai ter também sobre o TikToker lá, como é que é esse mundo criativo, como que se cria nessas ideias todos os dias, né? Como que se tem, então já vou fazer o link para as próximas, vai ter o yoga também. Hoje nós vamos encerrar aqui, vai ter também 2 vídeos nossos, que são de 2 convidadas, que é a Ana, que ela é uma influencer na área de mídia digital, ela cria uns vídeos fantásticos, então eu falei para ela que deu a ideia, eu falei assim, ela falou, eu queria muito estar aí com vocês hoje, era para ela estar aqui com a gente, mas eu tenho um evento na região e eu não consigo. Aí ela falou, posso fazer um vídeo? Aí eu olhei e falei assim, pode, isso é criatividade, né? Então você vai estar com a gente de alguma forma. Então vai terminar aqui na interatividade, falsa interatividade. Mas de alguma forma ela vai trazer o que é para ela nesse mundo, né? Que desses jovens que produzem coisas incríveis e que às vezes muita gente pode olhar e falar, nossa, mas eu não tenho criatividade, eu não tenho ideia. E não é nada disso. Muitas vezes a gente vai amadurecendo uma grande ideia, ela leva às vezes anos para virar, né? Oi, meu bem, tudo bom com você? Eu espero que sim. Meu nome é Ana Luísa, eu quero dizer que eu estou muito feliz, muito grata por poder estar aqui com você hoje. Eu geralmente me apresento assim lá no Instagram. E depois que o aplicativo TikTok apareceu, eu conheci o Rodrigo. Eu me apaixonei pelo trabalho dele, pela essência dele, a autenticidade, tantas coisas, meu Deus. Ele é muito talentoso. Através dele eu conheci a Adriana Jarva e por isso estou aqui hoje. Então o sentimento de gratidão que eu tenho pela internet, por conta de acontecimentos como esse, é muito grande. Quero agradecer o seu tempo, quero agradecer a Adriana por me permitir estar aqui. Isso para mim já é a prova de que a internet é muito valiosa, ela pode ser usada para muitas coisas boas, a Adriana não sabe, mas me ajudou muito num trânsito ali que eu estava vivendo, numa trajetória, numa modificação da minha vida. E foi muito importante para mim, assim como o Rodrigo, coisas que a gente já conversou, para mim foram essenciais. Eu tô falando essa mensagem para você e para mim, sabe? Que de todo o meu coração que você não desistisse dessa busca de passar o que você tem aí dentro para alguém. Porque assim como eu ouço que sou importante para alguém, vocês também são importantes para mim. É onde eu me alimento. Então, assim, alguém se alimenta de mim, eu me alimento de alguém. E assim vai, e assim a gente se conecta, assim a gente entrega valor para as pessoas, enfim, é uma das nossas missões. Eu espero poder estar mais aqui conversando com vocês, eu espero ter sido clara ou que eu tenha conseguido dar algum clique na sua cabeça. Muito obrigada e até logo. Gratidão. Bora! Hi, my name is Bailey Peters. I'm 19 years old. Being creative to me is the ability to be inspired to create something new by observing things around you and turning it into something unique, whether it be combining 2 images on Photoshop or having a weird dream and writing it down and turning it into a story. I love drawing. My grandpa has always, for as long as I can remember, he always drew these amazing birthday cards. Just out of pencil, he'd just like sketch down these really beautiful images just on a cardstock and just write happy birthday inside a little card for us every year for all of his grandkids. And his skill with just a single pencil inspired me. Então, eu quero agradecer demais a participação de cada um de vocês. Já falei com vocês no particular. Eu acho que o blog ele só tem essa coisa legal, assim, essa essência bacana de causar isso que você falou, Vivi. Eu fico super feliz e agradecida, é uma honra enorme, porque tem um time muito bom por trás, né? Algumas autoras já escreveram, outras estão entrando, é isso, a gente deixa a coisa fluir, mas sempre trazendo um olhar, sempre trazendo, porque eu acredito, eu uso sempre uma frase lá, que juntos somos melhores e mais fortes.
né? A Nani falou também, tem textos dela, gente, na área da medicina que é fantástico. E ela falou na pandemia agora de um assunto que a gente não trouxe aqui hoje, mas que você falou das separações, né, Rúbia? O que também tem de espancamento dentro de casa, de agressividade, que cresceu isso na pandemia, né? Então a gente até nesse artigo que a Nani escreveu, ela coloca lá o telefone, Disque Denúncia. Então é isso, a gente fazer dentro do que a gente pode, tanto na escrita, quanto nos vídeos, quanto na nossa vizinhança. Oi, vizinho, sabe? Bata uma sopinha lá, às vezes faz uma surpresa, um bilhetinho carinhoso. Enfim, eu acho que a gente está aprendendo muito um com o outro, né? Então, eu quero agradecer muito por vocês. Eu hoje amei esse nosso bate-papo. Aprendi muito mais coisa, com certeza. Gratidão imensa. Espero em breve a gente estar em Portugal celebrando, tomando um vinho. Oba! E vocês têm de virem aqui também para Utah. Não recomendo vir no inverno, só para quem gosta de esquiar. Para a gente fazer uns hikes nas montanhas, uma aula de yoga comigo, que vai ser uma grande honra, tá bom? E eu vou encerrar dando um namastê, que é o Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Quero agradecer demais por vocês, né? Eu acredito que todos nós temos um talento único, assim como a gente falou do Pelé. Alguns descobrem rápido, outros levam mais tempo. E eu espero e desejo que cada um de nós possa lapidar esse talento e fazer a sua diferença, ou seja, na sua família. Não precisa ser reconhecido, né? Ter aquela coisa verificada da sociedade. Muito pelo contrário, é aquilo que você falou, né, Rúbia? Estou andando na rua, eu estou vendo que tem uma sujeira, eu ponho lá, eu não sei, ninguém está me vendo. Eu estou sabendo, isso me faz bem. Fazer o bem porque te faz bem. Eu acho que a gente precisa primeiro, para quem não tem o hábito, se educar nisso, porque eu acho que a criatividade, muitas outras questões, a gente se educa, né? Às vezes eu não aprendi muitas coisas na escola, ou eu acho que o nosso ensino estava defasado, não podia continuar como estava, mas eu acho que tudo tem jeito sim. Eu quero agradecer demais, que haja amor, esperança, e que a gente consegue juntos fazer um mundo melhor. Dentro do nosso mundo, a gente consegue fazer um mundo melhor. Tá bom? Gratidão. Muito bom. Muito bom. Gratidão, Dri. Obrigada por tudo. Obrigada. Obrigada, linda. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, meninas. Beijinhos. Beijo. Gratidão imensa, viu?